Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 28, do versículo 1 até o versículo 7. Tá bom? Eu já dei um breve contexto histórico ontem, né? Mas só revisando aqui, o que é o que estava acontecendo aqui para se receber essa revelação, é que Oliver Cowdery tinha sido designado a escrever algumas coisas para os candidatos que queriam se tornar membros da igreja, né? Uma guia de mandamentos, né? O desejo que a pessoa tinha que ter, os mandamentos que tinham que se guardar para se tornar membro da igreja. E em algumas dessas coisas que Oliver Cowdery foi designado a escrever, né, e recebeu, com certeza, inspiração para fazê-lo, revelação, quando Joseph Smith foi revisar e ler o que ele escreveu, Joseph Smith acrescentou algumas escrituras trazendo mais entendimento, tá bom? E aí Oliver Cowdery ele não aceitou e ele convenceu, né, a família Whitney a ficar do lado dele, dizendo, né, que Joseph Smith já havia designado ele e que ele deveria tirar qualquer acréscimo que ele colocou ali, né? Na verdade, ele escreveu uma dura carta, né, para Joseph Smith. Joseph Smith não podia ficar vindo até onde Oliver Cowdery estava por conta justamente da perseguição, tá bom? Já estavam procurando ali Joseph Smith para espancá-lo. Havia inclusive uma recompensa de $5, tá bom? Para quem dissesse onde Joseph Smith estava. Então era grave as coisas ali. Então, Oliver Cowdery escreve uma carta para Joseph Smith falando sobre aquelas palavras, e ele escreve as seguintes palavras lá para Joseph Smith: ordeno em nome de Deus que apague aquelas palavras. Ele dá uma ordem aqui ao profeta falando em nome de Deus. Joseph Smith vai ser levado a dizer com que autoridade ele faz isso, tá bom? Porque a gente vai observar que na seção 20 e na seção 21 foi dito que Joseph Smith ele seria o primeiro elder na igreja, o primeiro profeta presidente na igreja, ele que presidiria, né? E nessa revelação aqui fala justamente isso, que existe uma ordem de hierarquia, tá bom? E nessa ordem de hierarquia, o que é menor na hierarquia não vai dar ordem ao maior, tá bom? Então é isso que significa aqui. Então, a primeira parte aqui fala sobre isso, né, sobre Oliver Cowdery, né, mandando Joseph Smith apagar as palavras que ele havia escrito, né, na palavra dele, ordena em nome de Deus que apague aquelas palavras. Teve também, né, Joseph Smith veio assim mesmo até eles, e aí convenceu com muito custo a família Whitney e também Oliver Cowdery, né, a respeito dessa postura que ele estava tendo ali. Até porque na seção 20, seção 21, já haviam sido apoiados ali Joseph Smith como o primeiro elder na igreja. Então, acredito que ele pode ter usado isso. Vamos lá. Outra coisa que aconteceu aqui, né? Parece que o problema foi solucionado. Não, mas depois veio Hiram Page, né? Hiram Page, ele obteve uma pedra e nessa pedra estava, então, ele recebendo revelação, né? E segundo ele, revelação para toda a igreja. E o que acontece, né? Oliver Cowdery acredita, a família Whitney acredita, né? O problema não é nem que a revelação estava vindo por meio de uma pedra, é que a revelação estava vindo para toda a igreja. E já havia sido estabelecido que o profeta é que pode receber revelação para toda a igreja. Não estamos falando de revelação pessoal. A pessoa pode receber para a própria família, para si mesmo, mas uma revelação direta para a igreja ali. Então, Hiram Page também estava com essa pedra aí, falando que estava recebendo essas revelações, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que Joseph Smith orienta a Oliver Cowdery e falar em particular lá com Hiram Page. A gente vai estudar ainda sobre isso essa semana. E também tem um outro episódio que eu falei que era o Sr. Hubbard, né? Eu não consigo ler essa palavra em inglês aqui, o nome, mas na verdade é uma mulher, a mulher Hubbard também reivindicou que estava recebendo revelações para a igreja. E aí então a gente vai ter Doutrina e Convênio, seção 43,
em resposta a isso. Porque não só ela, mas várias pessoas estavam alegando receber revelação para a igreja. Então, essa sessão aqui, a sessão 28 aqui do versículo 1 ao 7, vai deixar claro, tá bom, a posição de Joseph Smith em relação a essas revelações. A posição dele, que eu falo, não a opinião, tá bom? Ele, na posição de profeta, ele sim pode receber revelação para toda a igreja. Então, vamos lá, vamos ler aqui, seção 28, versículo 1 e 2. Eis que te digo, Oliver, que te será concedido ser ouvido pela igreja em todas as coisas que lhe ensinares, por meio do Consolador, a respeito das revelações e dos mandamentos que deis. Mas eis que, em verdade eu te digo, ninguém será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés, tá bom? Então, aqui ele deixa claro que Oliver Cowdery ele vai ser inspirado ali, vai receber revelação por meio do Consolador, mas ele não poderia colocar aqui como mandamento, ou como ele falou para Joseph Smith, né? Ordeno-te em nome de Deus que apague aquelas palavras. Então, não era assim que deveria ser. Então, na igreja existe uma ordem de hierarquia, tá bom? Essa ordem deve ser respeitada por conta da chave. Não significa que a pessoa que está no cargo de liderança é melhor do que os que estão sendo liderados, né? Para Deus, todos somos iguais. Uma posição de liderança coloca a pessoa na condição de servir a todos os demais, né? O maior exemplo desse é Cristo, né? Ninguém passou aqui nessa terra sendo maior do que Cristo. Cristo foi o maior a nascer nessa terra aqui. E ele foi o que mais serviu. A vida dele foi abnegada em servir ao próximo. Ele deu, inclusive, a sua própria vida por nós. Vamos lá aqui, então. Essa parte, quando ele fala aqui que Joseph Smith, né, receber as revelações como Moisés, como que Moisés recebia? Eu separei aqui, ó, Números capítulo 12, a gente vê lá Arão e Miriam, né, reclamando sobre Moisés, tá bom? Porque Moisés, ele havia se casado com uma mulher cusita, né, uma mulher que era de outra nacionalidade, parece que o texto menciona sobre isso, e aí Miriam e Arão foram contra, né, foram contra isso, e também começaram a falar, olha, será que Deus fala a Moisés? Ele fala a nós também. Então, a condição aqui é parecida, né, com Joseph Smith, porque Deus fala com todo mundo, né? Deus fala com Oliver Cowdery, fala com Hiram Page, ele dá revelação pessoal para mim, para você, para todo mundo. É uma comunicação que nós temos com Deus. Porém, quando é para receber revelação para a igreja, aí precisa ser por meio da linha de autoridade, que é o profeta presidente, tá bom? O primeiro elder na igreja, como está colocado na sessão. Na sessão 20 e na sessão 21 de Doutrina e Convênio. Então, aqui, quando Arão, né, voltando para Números capítulo 12, quando Arão e Miriam, né, que são irmãos ali, irmã e irmão de Moisés, fala, não, mas todo mundo pode receber revelação. Parecia que eles queriam tirar o lugar ali de Moisés, porque eles estavam desaprovando o casamento que Moisés havia feito. O que acontece? O Senhor vem e chama, né, Arão, Miriam e Moisés para fora da tenda. Sai da barraca aí, eu quero falar com vocês. Então, vou ler as palavras do Senhor aqui para eles, tá bom? Então, vamos lá. Número 12, capítulo 6. Então, é Número, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, e disse, ouvi agora minhas palavras, está falando diretamente aqui para Arão e Miriam. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim como eu servo Moisés? Pois ele é fiel em toda a minha casa. Aqui o Senhor está falando, olha, outras pessoas podem receber revelação por sonho, outros tipos, mas com Moisés, ele está falando, com Moisés não é assim, eu falo com Moisés face a face. É diferente a maneira que eu falo com Moisés. Olha o que ele fala aqui. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não temeste falar contra meu servo Moisés.
Então, acaba que Miriam aqui, ela acaba ficando leprosa, né, como castigo aqui, por conta de ter falado ali contra seu irmão, na atitude dele como profeta, tá bom? E aí, então, Moisés intercede por ela e 7 dias, então ela fica leprosa, depois ela fica limpa, né? Tinha que ficar fora do acampamento, ela volta novamente, tá bom? Então aqui é a mesma coisa. Deus, ele pode revelar as coisas a todas as pessoas, porém, sobre a igreja, ele fala assim como ele falou para Moisés, face a face, tá bom? Com o profeta aqui. Vamos continuar aqui, seção 28, versículo 3 ao 7, né? Versículo 3 em diante diz assim, ó: Tu serás obediente às coisas que eu lhe der. Aqui, quando Deus está falando para Oliver Cowdery, né, que ele vai ser obediente às coisas que ele der, por meio de Joseph Smith, por meio da revelação aqui. Tal como Arão, para declarar fielmente a igreja, com o poder e autoridade, e os mandamentos e as revelações. E se em todas e em qualquer ocasião fores levado pelo Consolador a falar ou ensinar, por meio de mandamento à igreja, poderás fazê-lo. Então, ele fala, ele pode receber revelação, né, no discurso, para falar para a igreja ali. Aliás, ele é o segundo elder. Porém, ele fala que não deve escrever como mandamento. Olha aqui o versículo 5. Não deverás, porém, escrever por meio de mandamento, mas segundo a sabedoria, tá bom? Então, que nem ele colocou ali como mandamento para Joseph Smith, né? Ordene em nome de Deus que apague essas palavras. Então, não foi uma boa situação que ele se colocou aqui. Vamos lá, versículos 6 e 7 aqui para finalizar o estudo de hoje. Ele diz assim: e não darás ordem àqueles que estão acima e à frente de ti na igreja. Ou seja, se Joseph Smith ele era o primeiro elder, ele como segundo, ele não pode dar ordem, tá bom? Ao primeiro elder. Aqui não significa que se Joseph Smith estivesse errado, ele falar, Joseph Smith, está errado isso aqui que você fez, né? Mas ele está falando na qualidade de hierarquia em coisas da igreja. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento Paulo, que era o apóstolo, chamando a atenção de Pedro, que era o principal entre os apóstolos, ali, que era o presidente, cabeça da igreja ali, como presidente da igreja de Cristo. Tá bom? Então nós vemos que Paulo chamou a atenção. Por quê? Porque Pedro, ele estava comendo junto com os gentios, e aí quando chegaram os judeus, ele saiu ali de fininho, porque ele não queria ser visto com os gentios. E aquela atitude incomodou Paulo, né? Ele falou, não é assim, você estava aqui agora só para fazer bonito para os judeus, né? Você está fazendo. Então, Paulo repreendeu Pedro ali naquele momento, porque foi uma atitude errada, tá bom? Mas Paulo, ele não falaria, por exemplo, quando os gentios estavam entrando para a igreja, e algum grupo de judeu falou, não, eles têm que ser circuncisados, eles têm que fazer as mesmas coisas que nós faz. E o evangelho não é assim, o evangelho não é para a gente se tornar judeu. E aí, então, Paulo leva o assunto, sobe todo mundo lá para Jerusalém para ter uma reunião sobre isso, e Paulo ouve o que Pedro diz em respeito à igreja, falando que não, que Deus não faz acepção de pessoas, Pedro fala. Então veja que na questão de mandamento de coisa na igreja tem essa ordem de hierarquia, tá bom? Mas em questão, se estivesse fazendo alguma coisa errada, a pessoa pode repreender a outra, não tem nada a ver. Então aqui a questão é nas coisas da igreja, tá bom? Então fala que ele não pode dar ordem àquele que está à frente dele, né, da igreja. Versículo 7, pois dei a eles a chave do ministério e as revelações, que estão seladas, até que designe outro em seu lugar. Então, aqui fala que outro seria designado no lugar de Joseph Smith. Ou seja, quando ele deixasse, né, de ser profeta, deixasse essa vida, outra pessoa seria designada. E a esse, então, deveria as revelações sobre a igreja, sobre mudanças dentro da igreja, seria dado ao profeta, tá bom? Então, é assim que funciona. Bom, então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.